Bem-vindos ao Band Estrogênio. Seguimos falando de diabetes gestacional. Já explicamos como funciona, já explicamos Como funciona, né? por que ela acontece, como a gente faz o diagnóstico, como a gente faz o acompanhamento, o que a gente pode ajustar na alimentação numa tentativa de não precisar de remédio. Mas hoje chegou a galera que não tem jeito. A gente fez tudo isso, tá se alimentando direitinho, colocou exercício na história, mudou o estilo de vida e mesmo assim o pâncreas não tá dando jeito de competir com a placenta. A placenta continua ganhando o cabo de guerra. E aí? O que a gente faz? Para falar com a gente sobre insulina, a tão temida insulina, que o povo tem um pavor dela, inclusive os obstetras, vamos combinar. Eu chamei a Letícia, que é endócrino, e ela vai explicar isso pra gente. E aí, Letícia, não tem jeito, a paciente vai precisar ir pra insulina. Primeira coisa, não é esse fim do mundo, né? Ao contrário dos obstetras, eu não tenho nada contra a insulina. Na verdade, a insulina Eu não tenho não, tá, gente? Mas... A insulina, ela é um remédio seguro, barato e muito estudado na gestação. E esse combo é raro, né, da gente ter. Então, deixa a gente muito confortável de usar quando necessário. E por que a gente usa insulina na gestação e não as medicações orais? Né? Eu acho que essa é uma das primeiras perguntas que os pacientes fazem. E a principal coisa está na palavra segurança. A molécula de insulina que a gente aplica, né, e bem como a nossa também, ela não passa pela placenta. Então, nada do que a gente estiver fazendo vai chegar no bebê, nem um pouquinho. Os remédios orais, a maioria deles, quando metabolizados, tornam-se moléculas pequenas que podem passar pela placenta. E lembrando que a gente falou lá no início, o bebê não tem nenhum erro na produção de insulina dele. Ele tem um pâncreas que funciona muito bem e a glicose está chegando para ele de forma sempre adequada. Então a gente não precisa que esse bebê receba medicação, tá? A insulina, ela ajuda a gente no tratamento do diabetes gestacional para as pacientes que tinham diabetes previamente, né, que na hora que faz diagnóstico de gestação, a gente já troca pela insulina. Isso é bem importante, né? Às vezes a paciente chega grávida e com metformina. E eu falo assim, então vamos trocar. Mas insulina? E eu acho que isso é um ranço, né, do pensamento geral, e que permeia muitos médicos também, Sim. sobre o quanto a gente atrasa o início de insulina no tratamento do diabético, tá? Então tem muito essa ideia, mas insulina, eu conheci alguém, sempre tem a história, né? Sempre que usou tem. insulina e morreu, né? Sempre tem. Na verdade, essa pessoa provavelmente demorou a usar a insulina. Se tivesse sido prescrito na hora certa, ela não teria tido complicação nenhuma do diabetes, provavelmente. Então a insulina, ela tem que ser vista como nossa aliada, como nossa melhor amiga no controle do diabetes. Afinal, ela é exatamente o que está faltando. Na maioria das doenças, a gente trata com o quê? Com o que está fazendo falta. Sim. No diabetes, a gente faz várias coisas no diabetes fora da gestação e deixa quem está fazendo falta para o final, no diabetes tipo 2, né? Na gestação, ela é a nossa primeira opção exatamente pela segurança, tá? E aí a gente tem vários tipos de insulina no mercado. As que a gente tem autorizadas na gestação são a NPH e a regular, que são fornecidas pelo governo, então você consegue pegar na farmácia popular, no posto de saúde, e hoje já estão dando em forma de caneta para facilitar a aplicação, que ajudou muito no controle do diabetes gestacional. A gente tem a Levemir, que é a Detemir, que vem de farmácia normal, né? Isso não é fornecido pelo governo. A Asparte e a Fast Asparte, que é a Fiasp e a Novorapid. São as insulinas que nós temos liberadas para uso na gestação e é um arsenal bem interessante que a gente consegue tratar todos os casos de diabetes gestacional de forma a contento. E aí vai depender da paciente, do histórico dessa paciente, né? Se ela já tem outras características de diabetes prévio ou de maior risco de um diabetes tipo 2, por exemplo, e quais horários que a gente tem alteração de glicemia. Tá? Então, a nossa principal indicação de início de insulina é quando a gente não tem controle depois de 15 dias de dieta. Então, o ideal é que seja uma dieta otimizada. Sim. Mas gestação tem prazo de validade. A gente tem pouco tempo para resolver.
Então, não adianta também ficar empurrando com a barriga. Ah, não teve escape, mas é porque eu não fiz a dieta direito. Ah, teve escape, mas é porque eu não fiz a dieta direito. Isso já é um definidor de que você não tá controlando com dieta, porque quem não faz a dieta não controla com dieta. É isso aí. O que é? Não fez a dieta direito porque não tá fazendo a dieta, ponto, não consegue. Isso, exatamente. Então, se você não consegue fazer a dieta, por qualquer motivo, o tratamento com insulina ele vai ser importante para evitar os desfechos ruins do diabetes gestacional, que é o que a gente quer desde o princípio. O que interessa pra gente não é o valor da sua glicemia, não é estar 92, 93. É o que a glicemia acima desses valores traz de repercussão negativa para o bebê, tanto dentro da barriga da mãe, quanto no pós-parto imediato, quanto no periparto, no risco de parto prematuro, que a gente vai falar em algum momento sobre as complicações. Quanto na vida futura. Quanto na vida futura. Exatamente. Vida. Vida, exatamente. Estamos falando de tratar algo em você para alterar a vida do seu filho desde o intraútero até... E esse é um dos motivos, Maíra, que a metformina não é usada na gestação. Ela foi estudada, acho que é uma das medicações mais estudadas em diabetes gestacional. E a gente tem bons resultados dentro da gestação, né? Mas as coortes, os estudos longitudinais longos mostram aumento de obesidade, de diabetes e de risco cardiovascular nesse bebê que foi exposto à metformina intraútero ao longo da vida dele, ali nos primeiros 15 anos de vida. Então, isso ainda não tem muito bem definido uma relação de causa e consequência, mas é uma associação que é revista a cada estudo que é realizado. Enquanto isso, com a insulina, não acontece. Por isso, a gente escolhe a insulina, que a gente está fazendo um bem hoje e que vai perdurar para o futuro se a gente conseguir um controle adequado. Sim. E aí, como é essa escolha? Porque, assim, pra quem já tá acostumado com a insulina, pra gente parece muito óbvio algumas coisas. O meu conhecimento é isso aqui. Parece muito óbvio o que escolher, quando escolher. Mas, pra quem não conhece, não faz a menor ideia, acabei de sair do meu obstetra e descobri, do meu endócrino, e descobri que eu vou precisar de insulina, assusta um pouco. Assim, quando saber o que usar, existe uma que você pode passar muito mal, as pessoas têm esse medo, né? De eu vou usar insulina, eu vou fazer uma hipoglicemia e eu vou morrer. As pessoas exageram, entendeu? É isso, todo mundo morre. E tem a que você usa, e aí as pessoas têm aquele medo de, mas se eu usar e eu não comer, eu vou passar mal. Então explica um pouquinho pra eles, assim, como funciona os tipos diferentes de insulina e por que cada um é seguro dentro das suas escolhas. Então, quando a gente fala de insulina, a gente tem duas grandes classes. A insulina basal e a insulina prandial. O que é isso? Uma é a insulina que vai fazer o papel, quem viu o vídeo anterior, do grito do patrão. Chegou a comida, né? Que é a prandial. É que libera rápido, faz ação rápido e para de agir rápido. Então ela faz um ups, resolve aquela glicemia que veio na comida e não se mete com o resto do dia. E a outra, que é a basal, ela vai atuar entre as refeições e nos períodos de jejum também, tá? Quando a gente fala de insulina basal, a gente está sempre olhando para as glicemias antes das refeições. Então, eu começo uma basal quando eu tenho alteração pré-refeição. Então, antes do café estar alterado, antes do almoço ou antes do jantar, eu vou colocar a insulina basal visando esse horário. E eu começo a prandial quando eu tenho alteração depois da refeição. Então, o antes estava bom, mas eu depois da refeição tô fazendo 150, 160 de glicemia, mais do que 140, que é o nosso alvo. Aí a gente entra com a insulina rápida na hora de comer. Para aquele momento. Naquele momento, exatamente. E essa ideia, né, do vou passar mal, vou morrer, é muito graças a Hollywood, né? Nos filmes de Hollywood, quem usa assim insulina, né? Assim, se arrasta em direção à insulina, porque se não aplicar aquela hora, a pessoa vai morrer. Gente, se fosse assim, ninguém ia ter complicação do diabetes. Ia ser maravilhoso, inclusive, pra mim, que trato diabetes. Mas não é assim, você não vai se autodestruir em 5 segundos se passar da hora da insulina. Na verdade, a maioria das vezes a gente não sente nada. O que acontece é que nosso açúcar sobe. Da mesma forma, o oposto, né? A hipoglicemia. Para você fazer uma hipoglicemia, ou seja, um açúcar baixo demais, a ponto de trazer sintoma, ou fazer você desmaiar, por exemplo,
isso falando em diabetes na gestação. Por conta de uma insulina basal, a gente precisa estar com a dose muito errada. Se a dose está minimamente adequada para o seu momento de gestação e para o seu peso, não vai fazer uma hipoglicemia grave. Primeiro, porque a gravidez te protege contra a hipoglicemia, né? Gente, eu falo isso, que quem é daqui do canal sabe, quem não é, bem-vindo, vocês vão me ouvir falar isso eternamente. A natureza é muito sábia. Muito sábia. Se a natureza fosse um pouquinho burra, a humanidade já tinha acabado. A humanidade e todas as espécies. Porque assim, a gente é adaptado para gestar, a gente é adaptado para que aquilo ali dê certo. A mulher engravidar, o mamífero engravidar, né? A reprodução é o que faz evolução, é o que faz continuar a espécie, perpetuar a espécie. Se fosse qualquer coisa morre, qualquer coisa dá errado, qualquer coisa... Tinha acabado há muito tempo. Então, assim, a gente é adaptado para dar certo, para que aquela criança vingue, porque a gente precisa perpetuar a espécie. Então, não é essa fragilidade toda que as pessoas colocam, né? Essa bomba relógio eterna no nosso corpo. As mulheres não vão ficar... Adoro. O fulano desmaiou no parto. Não desmaia no parto. Porque a natureza não vai deixar ninguém desmaiar no parto. Porque você precisa parir. Então você não vai desmaiar no parto. Entendeu? A mulher tá passando muito mal porque a pressão tá baixa. Cara, você já viu a pressão de uma grávida? É baixa, naturalmente baixa. E tá tudo bem, ela tá andando, falando, trabalhando, conversando. Porque o nosso corpo se ajusta pra isso. E a mesma coisa com a glicose. Então... E ele se ajustaria para o excesso de glicose também, como sobrevive, né? Se sobrevive, for falar de não morreu, vai ter um monte de bebê que vai nascer aí com 5 quilos, 6 quilos e não morreu. Aí o nosso papel enquanto médico, enquanto pesquisador, enquanto... Era a melhor qualidade de vida. É intervir no que precisa para a gente melhorar os desfechos. Então, na natureza nua e crua, a mulher teria o quê? 20 filhos na vida? É isso. E se morresse 2, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Isso aí. Sobraram 18. É isso. O que a natureza faz a gente sobreviver. Exatamente. A gente quer garantir que você quer, bem. Exatamente. É que aquele unzinho maravilhoso que você planejou, que você quis muito, dê tudo certo. Então a gente não trabalha com aceitando que pode ser que dê errado e aí a gente tenta de novo. Então a nossa intervenção é nesse sentido. Mas o nosso corpo nos protege de várias coisas que poderiam dar de errado. E hipoglicemia é uma coisa que grávida não tem. Quando começa a ter, o obstetra tem que ser acionado, porque tem que ver o que aconteceu com essa placenta. A placenta, ela atrapalha a insulina ao infinito e além. Então, a cada dia que passa, ela vai estar atrapalhando mais o pâncreas de produzir insulina. Então, é uma coisa progressiva. Por isso que não adianta, se eu fiz um diagnóstico no primeiro trimestre, monitorizei 15 dias, tá tudo bem, parei de monitorizar e nunca mais fiz nada. Porque tá tudo bem agora. Pode ser que daqui a 4 semanas não esteja mais dando certo. Mesmo que você continue com a dieta perfeita, com o estilo de vida perfeito. Por isso que monitorizar é do início até a hora que o bebê sai de dentro da barriga. E a gente vai adaptar isso conforme necessidade, quando necessário. Agora, essa atrapalhação da placenta ao pâncreas, essa implicância dos dois, vai acontecer a cada dia mais. Isso talvez mude ali nas últimas 2, 3 semanas do parto, pré-parto ali 36, quando chega no termo, 37, 36 semanas, que a gente começa a ter uma placenta cansada e que para de brigar, para de implicar com o pobre coitado do pâncreas, e aí é importante a gente estar atento para retroceder na dose de insulina se for necessário. E como a gente disse lá no nosso primeiro vídeo, a placenta destrói insulina. Destrói, literalmente destrói. Além dela produzir mais açúcar, ela consome a insulina do corpo. Por isso, dose de insulina em grávida é muito, muito, muito diferente de dose de insulina em não grávida. Então a gente pega pesado e tem que pegar 2 unidades de insulina, não faz nem cosquinha. Então, em grávida, a gente começa com 0,2 unidades por quilo. O que isso quer dizer? Se a pessoa tem 50 quilos, ela já começa com 10 unidades. Isso... E aí eu ia fazer assim... Exatamente. Se a pessoa tem 100 quilos, ela já começa com 20 unidades em cada aplicação.
E isso baseado em quê? Baseado em estudos, né? Em estudos que relacionam lá a necessidade com o peso para que a gente tenha um benefício alcançado de controlar o diabetes. Lembrando que a gente tá lutando contra o relógio na gestação. A gente tem que controlar isso rápido. Exatamente. Sem trazer dano pra mãe nem pro bebê, obviamente. O bebê, então, não faz hipoglicemia nunca. Dentro da barriga não faz hipoglicemia nunca. O problema é depois que ele nasce, se não tiver sido controlado esse diabetes. Sim. Então, é muito comum eu prescrever insulina para o paciente e tudo mais, e aí ele me liga depois desesperado. Olha, eu falei com a minha avó, que é diabética e usa insulina, e ela achou que você é maluca, porque me prescreveu, sei lá, 40 unidades de insulina no dia de cara. Ela começou usando 5. Sua avó não tem uma placenta. Exatamente. E tem muita idade, provavelmente, né? Então, é diferente, tá? A fisiopatologia é diferente. A gente tem um arqui-inimigo lá dentro que tá atrapalhando o jogo, que é a placenta. Não é o bebê é amigo. Mas é a placenta, tá? Então, as doses são diferentes e são calculadas por quilo de peso. E vai estar sempre subestimado. A gente não é doido. A gente usa de acordo com a segurança. Não deveria ser. E a gente vai ter uma das premissas do diabetes gestacional, que às vezes também é muito difícil para paciente, é o acompanhamento de perto, né? É quase uma família. Vira ali, elas viram minhas amigas depois, porque a gente se vê toda semana praticamente. Ou se vê ou se fala, pelo menos, né? Então, até 30 semanas, a consulta com o endocrinologista de uma paciente que tem diabetes gestacional e está usando insulina é semana sim, semana não. E a partir de 30, é mais que obstetra, né? Que obstetra. E depois de 30 é semanal, porque cada semana, cada mergulho é um flash. Cada semana é uma dose diferente de insulina. E a gente tem que ir ajustando, porque principalmente no terceiro trimestre, a hiperglicemia ela impacta de forma muito intensa no bebê. Então, uma semana de descontrole sobe de percentil, né? O bebê ganha 1 quilo. É isso aí. Né? Esse ajuste fino do terceiro trimestre, ele é muito delicado, né? Delicado. Ele é muito delicado para ambos os lados, assim. E aí, a paciente da insulina, ela vai fazer um acompanhamento diferente também, obstetricamente falando. Ela vai fazer exames a mais do que uma gravidez basal e do que uma gravidez de diabéticas só em dieta. Uhum. A interrupção vai ser diferente, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. Então, como mensagem para esse vídeo, o que é importante ficar não compare sua dose de insulina com a de ninguém, porque não é assim que funciona na grávida, é diferente. Vire melhor amigo do seu endocrinologista, isso é muito importante. E não é porque ele vai evitar a sua hipoglicemia, porque provavelmente ele vai aumentar a sua insulina, ele vai evitar a sua hiperglicemia. É o que a Letícia falou, a hipo, ela é bem mais difícil de acontecer do que a hiper. Então a gente está sempre correndo atrás de não subir essa glicose, tá? E não o medo de cair, que é o que todo mundo tem, né? E uma última coisa, use nos horários que te foram orientados. Ai, por favor, né? Porque, e se tiver na dúvida, pergunta. O seu médico tem que te explicar as coisas. A gente tem muito essa convicção, né? Que entender é importante. Por exemplo, a NPH da noite, ela é para ser usada ao deitar. Então, se eu deito meia-noite, é meia-noite que eu tenho que usar. Não é às 7 da noite quando eu jantei. E se você não entende por que vai tomar na hora que vai dormir e não na hora que vai comer, conversa com o seu endocrinologista, porque faz sentido, tem motivo. Ela é para a manhã seguinte e não para a refeição. A insulina de antes da refeição, se o médico mandou você tomar 15 minutos antes, tome 15 minutos antes. Se ele mandou tomar meia hora antes, tome meia hora antes. Porque isso faz diferença na hora do pico da insulina e o pico do que você está comendo, para que eu evite a hiperglicemia. A gente está sempre tentando apagar um incêndio latente. Então, se a gente demora ou se faz diferente, a chance daquele fogo alastrar é muito grande. É enorme. Certo, gente, não precisa ter medo da insulina. As insulinas que o governo disponibiliza são estudadas, são seguras, são boas. Existem opções no mercado melhores, existem opções mais modernas. Diferentes. Existem opções diferentes. Mas em termos de boa resposta, de qualidade, as que o governo oferece, que são a NPH e a regular, elas são muito estudadas e muito conhecidas. Então a segurança delas é muito alta. Tá? Então não tenha medo da insulina.
Use se necessário for, não fuja disso, as consequências de não usar são muito mais sérias do que o uso dela. Beijo, até semana que vem.